Pequenas atitudes podem mudar a história. Olá, bem-vindas ao Juntas no Propósito. Meu nome é Laís Duarte, eu falo de São José do Rio Preto e eu faço parte dessa comunidade para mulheres. E hoje eu quero compartilhar algo com você que se encontra no livro de Ruth. Ruth fica no Antigo Testamento. É um livro pequeno, tem 4 capítulos, mas tem 4 capítulos de peso. 4 capítulos que nós vemos uma transformação, um cuidado do Senhor. Aqui a gente vê que Ruth, no versículo 2, no capítulo 2, Ruth e sua sogra Noemi, elas estavam vivendo em Belém. Só que elas estavam passando muita dificuldade, porque elas perderam tudo quando elas foram para Belém, né? E aí Ruth decidiu trabalhar para trazer a provisão para dentro de casa. Ruth, ela queria cuidar de Noemi. Assim como nós vemos nos dias de hoje, né? Muitas das vezes as situações batem na nossa porta e a gente esquece do cuidado de Deus. Só que Deus também está ali para cuidar de nós. Ruth, ela cuidou de Noemi, ela se preocupou, ela foi para os campos trabalhar para trazer a provisão para casa. E muitas das vezes, quando nós estamos passando por algum tipo de situação, as coisas acontecem, as coisas não começam a dar certo. E nós estamos num propósito, caminhando. Só que tudo começa a se tornar peso, tudo começa a ficar mais difícil. É onde a gente começa a esquecer que nós temos um Deus que cuida de nós. É onde nós esquecemos que a gente tem que entregar o nosso fardo para o Senhor. A gente tem que confiar, acreditar que Ele faz a mudança na nossa vida. Porque Deus, Ele honra quem tem bom coração. E Ruth, ela tinha um bom coração. Assim como nós também temos. E podemos fazer a diferença como Ruth fez na vida de Noemi. Nós podemos fazer a diferença na vida do próximo ou até na nossa vida mesmo. Ali Ruth, quando ela começou a trabalhar num campo de um homem chamado Boaz, por incrível que pareça, Boaz era parente de Noemi. E Ruth não sabia que ele era parente de Noemi, ela só foi, porque ela estava num lugar esperando, né, e ela precisava de ir. E ali ela só foi com a intenção do quê? De pegar as espigas que sobrava para trás. Que quando o pessoal que trabalhava ali vinha recolhendo aquelas espigas, caía alguma coisa. E ela foi com essa intenção de buscar aquelas espigas para trazer a provisão para dentro de casa, para comer, para ter o alimento. E aí a gente vê que Deus já estava cuidando de tudo ali. Deus já sabia o que ia acontecer, o cuidado e amor do Senhor. E muitas das vezes, quando nós estamos passando por situações, a gente só quer que passa logo, a gente quer que acaba. E eu fico pensando, dói, mas na dor nós somos forjados. Na dor há propósito. Talvez você hoje está passando por alguma situação, você caiu nessa mensagem. E eu só posso te dizer para você confiar, acreditar e esperar em Deus. Porque muitas das vezes a gente quer agir com as forças do nosso braço. Nós não confiamos que Deus possa fazer algo. Nós confiamos que nós temos que resolver. E muitas vezes nós só temos que parar. Se nós não paramos, o Senhor nos para. O Senhor permite situações acontecer na nossa vida para Ele poder trabalhar. Porque se nós vivemos no automático, fazendo, buscando, acontecendo do nosso jeito, não tem como Deus trabalhar. Então, situações têm que acontecer para o Senhor trabalhar, para Ele ter o aval. Porque, gente, Deus, Ele é tão bondoso, tão misericordioso na nossa vida, que Ele não entra de qualquer jeito. Ele pede licença para entrar. E se a gente não permitir Ele entrar, Ele não vai entrar. Ele vai ficar na porta esperando. Então, nós temos que permitir o Senhor entrar. Nós temos que confiar, nós temos que acreditar que coisas boas o Senhor tem para nós. Assim como coisas boas,
o Senhor fez na vida de Ruth também. Muitas das vezes a gente acha que tudo acabou, que não tem mais o que ser feito. Mas é aí que o Senhor está começando uma nova história. Aqui a gente viu que quando a Ruth foi nas terras de Boaz começar a trabalhar ali, o que aconteceu? Boaz, ele viu Ruth, ele olhou para Ruth, ela chamou a atenção dele e ele perguntou para os trabalhadores quem era ela. E quando ele soube que Ruth, que cuidava de Noemi, ele ficou muito admirado com a bondade dela, porque ela poderia muito bem ter voltado para a casa dela, ela poderia ter voltado para os pais dela, só que como ficaria Noemi? Ficaria sozinha. E ela pensou em Noemi. E aí a gente vê como que Deus é tão bom que chega a ficar emocionada com o cuidado de Deus, né? Porque assim, muitas das vezes a gente acha que a gente tá sozinho. Noemi, ela poderia ali ter um sentimento de acabou pra mim, eu não tenho mais filho, não tenho mais marido, acabou, o que eu vou fazer? Eu vou voltar, eu vou entrar numa caverna e vou esperar meus dias. E Deus não, Deus já sabia. Deus mandou Ruth, porque Ruth que cuidaria de Noemi. Quantas vezes o Senhor manda pessoas na nossa vida? Quantas vezes o Senhor manda anjos? Que eu falo assim, que tem situações que Deus está cuidando de detalhes, né? Só que muitas vezes também nós somos tão incrédulos que nós ficamos esperando Deus descer e falar com nós. E Deus não precisa de descer para falar com nós. Deus, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, aonde que ele quer. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de se entristecer. E nós vivemos um processo. Talvez o seu processo hoje é um processo de dor. Talvez você esteja vivendo uma fase que está te doendo, que você não vê saída. Talvez você está machucado. Não digo machucada, mas uma dor na alma, machucada na alma, uma ferida na alma. E eu te convido nesse momento a orar ao Senhor e pedir para Ele fazer a diferença. Pedir para tirar essa dor, tirar essa mágoa e para deixar Deus agir. Porque Deus, ele precisa trabalhar em áreas da nossa vida que muitas das vezes nós não deixamos, nós não permitimos que o Senhor entre. Talvez a gente fale assim, Senhor, até que o Senhor pode, daqui para dentro eu não quero, aqui é parte minha, é intimidade minha. Só que talvez você tenha que acabar com isso. A história de Ruth e Noemi é tão linda que assim chega a nos constranger. Talvez se você se colocar no lugar de Ruth hoje, você perdeu seu marido. Você só tem sua sogra e sua família que mora em outro lugar. O que era mais fácil? É mais fácil você voltar para sua família, onde você já conhece a sua parentela, os seus? Ou é mais fácil você seguir com Noemi, a sua sogra? Tem momentos na nossa vida que nós temos que fazer escolhas. E escolhas, elas podem custar caro. Tem escolhas que definem o nosso futuro. Tem escolhas que acalmam o nosso coração. E tem escolhas que vão nos prejudicar. E hoje eu te convido a tomar uma escolha que seja da vontade perfeita e agradável do Senhor para a sua vida. Porque Ele sabe o que é bom. Ele sabe o que Ele tem para nós. E a gente tem que confiar, acreditar. Assim como Boaz. Ele viu que Ruth era uma mulher trabalhadora e de bom coração. Porque ela deixou tudo para cuidar de Noemi. E ele olhou
isso nela. E Boaz, ele pediu aos trabalhadores ali que trabalhavam com ele, né, que deixassem espigas para ela poder pegar e levar para casa. E ele ajudava também a levar. Boaz, ele foi muito generoso, ele foi cuidadoso com Ruth, né? E a gente tem que ser assim. Nós temos que ser generosos, cuidadosos, amorosos, porque o Senhor sonda o nosso coração. Talvez hoje nós tomamos certas atitudes na frente de pessoas. Hoje a rede social tá aqui. A gente posta o que quer, do jeito que a gente quer. Só que dentro de casa a gente é outra pessoa, com a nossa família a gente é outra pessoa. No nosso trabalho nós somos outras pessoas. Talvez hoje você postou uma foto linda no seu perfil, toda sorridente, alegre, mas por dentro você tá machucado, tem algo que tá te incomodando. Põe isso pra fora. Tem coisas que nós temos que confessar, mas nós temos que confessar ao Senhor. Nós temos que fazer escolhas. Chegou um tempo que nós não podemos mais ficar nas mesmices. Chegou um tempo que as nossas escolhas definem quem nós somos. Nossas escolhas definem nosso caráter. O que eu escolho? Ruth escolheu ficar com Noemi e ajudar ela. Não abandonou ela. Boaz ajudou Ruth a levar mantimento para a casa de Noemi. Quando ele soube que Ruth estava levando mantimento, que cuidava de Noemi, ele começou a olhar Ruth com outros olhos. Quantas vezes nós estamos em situações que passamos tudo despercebido? Quantas vezes nós estamos em alguma situação na nossa correria, no nosso dia a dia, que as coisas acontecem e nós não vemos? Boaz, ele estava atento a todos aqueles que estavam com ele. Tanto é que, se nós lermos na história, nós vemos que, além de Boaz ajudar a deixar os mantimentos, ele pegou e colocou Ruth para trabalhar. No versículo 23 do capítulo 2 fala assim: assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que as cegas das cevadas e dos trigos se acabaram, e ficou com a sua sogra. Ruth trabalhou, ela buscou por aquilo. Ela foi para pegar espigas para levar para casa. Só que as pessoas em volta viram quem era ela. Quantas vezes nós estamos em certos lugares e pessoas estão nos observando? A rede social, ela é linda, mas por trás da rede social há corações machucados, há pessoas feridas, há pessoas com necessidade de falar. Eu vejo assim hoje, eu fico pensando, como que seria hoje, nos dias de hoje, dias atuais? Ruth tomando essa decisão, será que ela ia tirar uma foto e postar? Falou assim, estou indo com a minha sogra cuidar dela. Tem pessoas que hoje têm a necessidade de aprovação do outro. Eu preciso mostrar o que eu estou fazendo. E Ruth, ela não precisou da aprovação de ninguém. Simplesmente ela foi e fez a parte dela. Ruth simplesmente só queria cuidar e não deixar Noemi. Porque eu acredito, eu penso sim, eu falo, meu Deus, será que ela imaginou na cabeça dela, tipo, poderia ser eu ficar sozinha, por isso que eu não vou deixar ela sozinha? Porque alguma coisa passou na cabeça dela. Não foi em vão. Não foi só 5 minutos. Eu sei que Deus tinha um propósito, disso eu tenho certeza. Mas eu também sei que ela também teve que dar o passo. Porque muitas das vezes, eu volto igual eu falei, o Senhor, ele fica à porta esperando para entrar. Ele não vai entrar sem a permissão nossa. Nós temos que convidar ao Senhor para entrar, para fazer parte daquilo que nós queremos viver.
Nós precisamos da aprovação só de Deus na nossa vida. Nós não precisamos da aprovação do outro. Nós precisamos da aprovação de Deus, do cuidado de Deus. Deus, Ele honra quem tem coração bom. As misericórdias dele se derramam sobre a nossa vida. E aqui eu coloquei assim, para a gente refletir mesmo. A lealdade de Ruth. Ela foi leal a Noemi. Quantas vezes a gente deixa de ser leal com o próximo? Quantas vezes a gente honra a pessoa errada? Então hoje eu quero compartilhar mesmo isso com você. Faça a diferença. Convide ao Senhor para Ele entrar. Que Ele possa fazer parte da sua vida. Que Ele possa fazer parte dos seus projetos. Que Ele seja o centro da sua casa. Quando Noemi, ela ouviu o nome de Boaz, que ela ficou sabendo que Ruth falou assim, eu fui trabalhar nas terras de Boaz, Noemi, ela ficou muito feliz, porque Boaz era da família, eles já se conheciam, e ela sabia que ele podia ajudar ela, ela acreditou, ela viu ali um novo capítulo de uma nova história. E qual que é o capítulo dessa nova história que você quer escrever para sua vida? Convide Jesus a entrar. Convide Jesus para permanecer. Que não seja algo momentâneo. Assim como Ruth fez a escolha dela de ficar com Noemi. Faça a sua escolha. Escolha a mudança. Porque na dor há propósito. Porque na dor há mudança. Porque na dor há transformação. A gente vê Ruth, ela era moabita, ela nem fazia parte dali, mas ela quis estar ali. Onde você quer estar? Onde você quer chegar? Quais são suas dores? Quais são seus medos? Seus anseios? E eu te convido a orar, a confiar e acreditar que Deus tem um plano. Deus já sabe a história que Ele quer escrever para a sua vida, para a tua vida. Basta você confiar. Que o Senhor seja presente na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Que o Senhor renove suas forças. Assim como o Senhor fez na vida de Ruth e Noemi. Ele tinha uma nova história para a vida delas. Noemi escolheu ir embora para sua cidade. Ela não chamou Ruth para ir com ela, mas Ruth foi. A Ruth escolheu ir com ela. Chegou lá, elas não tinham nada, mas Ruth, ela se levantou e se posicionou. Ela sabia que ela precisava cuidar de Noemi. Não adiantaria nada ela ter ido junto e não ter feito nada. Foi onde o Senhor começou a trabalhar. Onde o Senhor começou a agir na mudança, na vida de Ruth. O Senhor já sabia o que Ele queria. O Ruth fez a diferença a partir do momento que ela escolheu ficar com Noemi. Ruth, ela não teve preguiça. Ela confiou, ela acreditou. Ela foi trabalhar. Talvez ela não gostava de trabalhar ali na roça, ali no campo. Não era aquilo que ela queria para a vida dela, mas é o que ela precisava naquele momento. Talvez você não queira fazer certas coisas, mas talvez é necessário você fazer. Há um momento de mudança, há um momento de mudanças de mesas. A gente olha para a vida de Ruth, ela não escolheu perder o marido dela, ela não escolheu a dor, mas o Senhor tinha um propósito na dor dela.
E ele fez a diferença na vida dela. A partir do momento que ela foi para aquele campo trabalhar, Boaz colocou ela como moças servindo ali também. Ela só foi lá para pegar as espigas que estavam no chão. E ela começou a ser uma funcionária. Porque ela fez a diferença ali onde ela estava. As pessoas olharam para ela, Boaz olhou para ela, viu que ela era diferente. E ele ajudou ela. Até então, Boaz não tinha nenhum interesse nela. Ele só queria ajudar Noemi. Porque ele viu que Ruth estava se esforçando para ajudar Noemi. Quem que a gente está ajudando? Reflita nessa palavra. Que o Senhor possa fazer a transformação na sua vida enquanto é tempo. E eu te convido a continuar com essas reflexões no próximo capítulo de Ruth. Compartilha, deixa seu link. Se você não nos segue, comece a seguir aí. Amém? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente.